Oi, meus amigos, tudo bem? Acabou de acontecer uma troca completamente inesperada e talvez inexplicável sob algumas óticas. Jaylen Brown foi para Filadélfia e Paul George foi para Boston. Essa troca me lembrou rapidamente um filme muito famoso, muito conhecido, muito reconhecido, muito aclamado por todo mundo que assiste. E eu pensei em trazer um pouco do que passou na minha cabeça depois dessa troca, que me lembrou, me remeteu esse filme aqui com vocês, porque é um filme muito conhecido. Se fosse um filme mais desconhecido, não traria, porque eu acho que, de modo geral, ficaria um pouco desconexo falar de algo que a gente não conhece tanto. Mas como é um filme bem conhecido, talvez até se você não tenha assistido, você conheça a frase que nós vamos citar, ou pelo menos o contexto, tá? O nome do filme é Poderoso Chefão. O primeiro filme, o filme 1, é um dos filmes mais aclamados de todos os tempos, mais famosos, mais adorados, enfim, realmente um filme muito bom. E apesar de eu não ser o maior fã do mundo desse filme, mas é um filme muito bom. Esse filme tem muitas cenas icônicas, muitos momentos fantásticos, muitas frases marcantes, e frases que ficaram não só no cinema, como para fora do mundo, né, da sétima arte. Mas tem uma frase específica e uma situação específica que desponta totalmente isso tudo. É um momento em que tem um dos personagens principais, Dom Vito Corleone, e que é no filme 1 o personagem principal. E tem o sobrinho dele, se não me engano é o sobrinho, ou é um enteado, agora não me lembro exatamente, tem muito tempo que eu já fiz esse filme, apesar de me lembrar de todo o filme, os detalhes assim talvez me falte. Mas se não me engano é o sobrinho dele, que é ator nos Estados Unidos, e ele está querendo muito uma oportunidade como ator em um filme, em uma produção que vai ter de Hollywood, e ele não conseguiu por mérito próprio ali com os produtores e tal, e foi pedir esse favor ao tio dele, né, que conseguisse ali nos bastidores ajeitar essa possibilidade para ele. E Dom Vito Corleone, que é um rapaz, né, um homem muito influente por motivos tristes, mas reais, né? Não reais porque é ficção, mas a ficção que é real, né? Que imita muito a realidade. Ele, claro, vou te fazer essa mão, né? Vou te ajudar, meu sobrinho, minha família, enfim. E ele diz uma frase que é a frase desse vídeo que me motivou a fazer essa reflexão com vocês aqui. Ele diz uma frase que é a seguinte: eu vou fazer uma proposta para ele que é impossível ele recusar. Algo nesse sentido. Vou lhe fazer uma proposta irrecusável, vou fazer uma proposta que ele não irá recusar, algo assim. E ele faz isso. Ele manda um rapaz ali que trabalha com ele, não me lembro da família, mas é um empregado, enfim. E até esse produtor, que recusou o sobrinho dele de início, e não só recusou, como maltratou o sobrinho, né? Desrespeitou, enfim, subestimou ele assim, colocou ele meio para baixo. E como se ele não fosse capaz, não tivesse, né, talento para isso. E mandou esse rapaz lá fazer essa proposta para ele, para que aceitasse o sobrinho dele, né, como ator nesse filme. E esse produtor vai lá, recebe e tal, e de novo nega veementemente, desrespeita assim, dá uma, sabe, totalmente desfaz do rapaz, desfaz do sobrinho, né, e sai por cima assim, achando que tá, né, arrasando, né, indo muito bem. Acontece que, de fato, era uma proposta recusável, mas ele não percebeu na hora. O produtor não sabia na hora. Porque a gente só percebe quando é uma proposta recusável depois que a gente recusa e vê que não deveria ter recusado. Só aí que a gente percebe. No outro dia, quando ele acorda na sua mansão, na cama dele, king size, bem grande a cama, lembro que a cama era bem grande, ele se depara com uma cena que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque primeiro ela é muito triste, é muito, né, desumana, assim como muitos dos métodos deles, né? Por isso que eu não vou trazer aqui com muito glamour, como se fosse algo romântico, porque não é nada romântico, nada glamourizado, é bem triste na verdade. Mas ele se depara com essa cena triste, chocante, aterrorizante, brutal, na frente, assim, bem na cama dele. E ele prontamente
aceita o pedido do dia anterior do Dom Vitor Corleone. E ele coloca o filho, o sobrinho do Dom Vitor, para trabalhar no filme prontamente. Por que eu me lembrei disso? Porque, assim como no filme, tem um personagem nessa história toda dessa troca que recusou uma proposta irrecusável. E é o nosso camarada Brad Stevens. O nosso camarada Brad Stevens fez o papel do produtor aqui. Há uma semana, não sei se é uma semana, pouco mais de uma semana, menos, enfim, o Giannis Antetokounmpo foi trocado pro Miami Heat. Só que antes, as conversas com o Boston Celtics estavam muito quentes, muito avançadas para uma troca, que envolveria Jaylen Brown e Giannis Antetokounmpo trocando de times. Só que o Brad Stevens esteve a isso aqui de fechar a troca. Isso aqui. Ele não fechou a troca principalmente porque Milwaukee gostaria muito e queria receber Hugo Gonzalez na troca. Só que o nosso querido Brad Stevens, na skin desse produtor do filme, entendeu que isso era demais. Entendeu que era demais. E ele não fez a troca porque envolveria também a presença de Hugo Gonzalez. Ele não queria. Ele não se importava de trocar o Jaylen Brown pro Bucks em troca do Giannis. Eu também não me importaria. Acharia ótimo. Mas ele se importava de mandar o Hugo Gonzalez também no pacote. Ele se incomodava com isso. E a grande lição disso tudo que passou pela minha cabeça, me lembrou desse filme, tudo isso, é isso, meus amigos. Não se recusa a uma proposta irrecusável. Não se recusa. Uma proposta irrecusável você aceita prontamente. Porque as consequências disso você não pode controlar mais. Aí que tá a grande lição. Eu tô vendo muita gente questionando, mas por que Brad Stevens fez isso se as notícias que a gente tem agora é que o Jaylen Brown não pediu troca? O Jaylen Brown não pediu verbalmente para ser trocado. Ele não bateu na porta lá do Stevens e falou: eu quero ser trocado porque você está tentando me trocar aqui por fora, então eu quero ir embora logo. Não aconteceu esse diálogo. Mas não precisava acontecer esse diálogo na minha avaliação. E para mim aí também mora outra grande parte da história. Não é a primeira vez que o Jaylen Brown é ativamente relacionado por Boston em trocas que trariam outro grande craque para o seu time. Não é a primeira vez. O incômodo era muito claro internamente, mesmo que o verbo não fosse dito, era muito claro. O Jaylen Brown não é um ingênuo. Era muito claro, então não precisava falar: eu quero ser trocado. Não precisava. E mais do que isso, quando você recusa algo irrecusável, mesmo que internamente a sua instituição não se remexa muito, externamente as pessoas percebem o que está acontecendo. E como ninguém é bobo, ninguém é burro, vão olhar e falar: ah, então quer dizer que o Jaylen Brown está, entre aspas, à venda? Você está ali, né, pronto para trocar ele se você entender que a proposta vale a pena, então tá bom. Já que está nesse pé, a partir do momento, o valor do Jaylen Brown não para você, mas para a gente, cai. E como eu entendo que o Brad Stevens não é um general manager ruim, muito pelo contrário, é um dos melhores da liga há muito tempo. Há muito tempo ele é um dos melhores da liga, um dos mais competentes, mais inteligentes, mais sóbrios, mais capaz, né? Um dos mais capazes, perdão, de fazer grandes movimentos e bons movimentos para o seu time. Eu não acho que ele acordou hoje, um belo dia de quarta-feira, e falou: não, que tal a gente fazer uma troca ridícula aqui para piorar o nosso time? Não. Ele não perdeu a noção. Eu tenho poucas dúvidas, isso não é informação, tá? Minha opinião. Mas eu tenho poucas dúvidas de que essa foi uma das melhores, se não a melhor pacote de troca que ele recebeu nos últimos dias, depois de tudo isso que aconteceu semana passada. Não tenho a menor dúvida que deve ter sido. Não é uma informação, é minha opinião. Por quê? Porque ele recusou algo irrecusável. As pessoas devem falar: mano, se você recusou o Giannis pelo Jaylen Brown só porque envolveu o Hugo Gonzalez e mais um jovem, então tá bom, cara, desculpa.
Daqui ninguém vai te oferecer mais que isso. Ninguém vai te oferecer o Jokic pelo Brown. Ninguém vai te oferecer o Cade Cunningham pelo Brown. Ninguém vai te oferecer o Shea pelo Brown. Então, não sei o que você quer mais. Se você podia pegar o Giannis, só colocar o Gonzalez e mais um jovem ali e fazer a troca e ser feliz, você recusou? Então, meu amigo, a partir de agora é só pra baixo. Aí que tá a grande questão. Pra quem tá de fora. Ele recusou uma proposta irrecusável e depois teve que lidar com as consequências e não poder mais ter o direito de controlá-las. Não podia mais. E acontece que quando você recusa algo irrecusável, não só os outros veem aquilo e passam a ditar mais como você vai agir agora, como você vai ter que fazer aquilo que ficou lá atrás, mal que você recusou. Assim como o produtor teve que ir lá e colocar o cara no filme. Ele não queria, mas teve que fazer. Porque ele acordou e se deparou com uma cena que era o prenúncio do que aconteceria com ele se ele continuasse batendo o pé. Não precisou o Dom Vitor mandar mais um e falar, olha, bate lá de novo e fala com ele agora mais uma vez. Bate lá. Não. O recado estava dado. Assim como não precisou de Jaylen Brown bater na porta e falar, me troque. Não precisava. A relação ali já tá uma coisa estranha há muito tempo. Há muito tempo. Sabe quando você tá num namoro, num casamento, você tá numa relação e, poxa, uma pessoa não precisa falar, ou você não precisa falar, eu não quero mais, por favor, siga a sua vida. Vocês não falam com a boca, mas olha no olho assim, sente. Você tá na rua, aí a pessoa passa ali, olha uma pessoa assim, e se, hein? E se, hein? Sabe aquele meme? Aquele meme que o cara tá olhando pra trás assim? E se? Ele não precisa falar. Não precisa. A outra pessoa se sente desrespeitado, porque é realmente um desrespeito. É realmente um desrespeito. E ela não precisa falar, eu quero que você vá e eu vá pra um canto ou outro. Não, não precisa. Tá ali, todo mundo tá vendo. Não precisa chegar a tanto. Tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo. O Boston Celtics quis, por muitas vezes, trocar o Jaylen Brown. Precisa falar alguma coisa? O Jaylen Brown precisa falar, por favor, me troque. Eles já estão tentando fazer isso. Já estão tentando. Já estão tentando. Já estão tentando. E nessa história toda, meus amigos, para falar um pouco mais das escolhas, do envolvimento, né, do pacote, o Boston Celtics recebeu um jogador de 36 anos, que ainda é um jogador possivelmente útil. O Paul George, na última temporada, deu uma renascida para os padrões do que ele via nos últimos tempos. Até contra o próprio Boston Celtics, na série que eliminou o Boston no primeiro round, né? Ele jogou bem, defensivamente, ofensivamente, mas tem 36 anos e vai receber nessa temporada 54 milhões, na próxima 56. Então são 110 milhões nas próximas duas temporadas para um jogador de 36 e 37 anos. Que não é o LeBron James, não é 36 anos do LeBron James, é 36 anos do Paul George. Tá? Não é 36 anos do Curry, é 36 anos do Paul George. E trocou um jogador de 30 anos que vai receber na próxima temporada 57. Recebeu duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda, mas pelo amor de Deus, né? Nem que fosse 3 de primeira rodada. É um valor muito abaixo. E olha que o Jaylen Brown nem é assim um supra-sumo do jogador. Teve uma temporada muito boa na última temporada, mas assim, o teto dele é aquele ali, que é muito bom, diga-se de passagem, não tô dizendo que é ruim, é muito bom, mas é aquele teto, é um top 15 da liga. Não vai ser um top 5 da NBA, não vai ser um top 3 da liga, não vai ser, nem um top 7 na minha opinião. No máximo, assim, se ele, caraca, tô no meu prime auge máximo, um 10º jogador, que é muito bom, é excepcional, é fantástico, mas não é um franchise player legítimo. Não é. Então, não se recusa uma proposta irrecusável, porque quando você faz isso, você se expõe os seus e perde poder de barganha. O produtor só tinha que colocar o cara no filme, não colocou. O Brad Stevens só tinha que aceitar. O Hugo Gonzalez e mais um jovem. Só.
Só. Mas ele achou que era demais. Acordou no outro dia, no caso na outra semana, e possivelmente se viu numa situação em que ele não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Porque mesmo que o Jaylen Brown não pedisse, não precisava pedir. Assim como o Dom Vito não precisou pedir de novo, com palavras. Mas todo mundo sabia que o pedido e, na verdade, o desejo estava ali. O desejo estava ali. É isso. Um pouco de cinema, um pouco de basquete, um pouco de NBA pra gente refletir nessa noite. Não sei se eu vou postar isso de noite, acho que eu vou postar isso aí amanhã, né? Amanhã, já são 9 da noite, amanhã de manhã eu posto. Então, um bom dia pra você, espero que vocês tenham curtido o vídeo e voltamos em breve falando de alguma coisa, talvez mais negociações, talvez free agents, talvez draft, enfim, tá bom? Um abraço e até a próxima.